gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo aqui no canal Taina Gil. E esse vídeo é mais pra gente conversar mesmo, pra eu explicar, né, o porquê que eu saí da enfermagem, que tantas pessoas já me perguntaram e eu tô enrolando tanto pra falar sobre esse assunto. O porquê? Eu já tentei gravar esse vídeo umas 3 vezes, mas eu chorei em todos os vídeos. Já era o vídeo. Mas nesse aqui eu me comprometo a não chorar. Acho que vou precisar pegar um papel. Enfim, pra vocês entenderem aí um resumão de como eu fui parar na enfermagem, né? Eu comecei a trabalhar muito nova, desde os meus 14, 15 anos eu já trabalhava com a minha mãe no salão de cabeleireiro. Trabalhei como fotógrafa também um tempo. E na verdade eu conheci a enfermagem pela minha sogra na época, né? No meu primeiro relacionamento, ela era enfermeira e ela trabalhava no período noturno. Márcia, um beijo pra você. E ela trabalhava à noite, chegava de manhãzinha, mesmo que ela tava cansada ali, ela sempre tava feliz, ela sempre tava radiante, falando da profissão, me contando como tinha sido os plantões, e enfim. E eu me conectei muito com a profissão dela, me conectei muito com a forma que ela falava do trabalho, né? E aí, quando eu terminei o ensino médio, apareceu pra mim diversos cursos lá que dava pra eu fazer gratuito, vários cursos técnicos, dentre ele o técnico de enfermagem. E eu poderia fazer esse curso direto na faculdade, que era na FMU. Então eu pensei, pô, tô saindo da escola, preciso fazer alguma coisa, eu já vou encarar a enfermagem, né? Que já é uma profissão que eu conheço em si. Achava que conhecia, né? Na verdade, eu só conheci realmente quando eu entrei pra profissão. Mas enfim, conheci, comecei a estudar, fiz o curso, durou 2 anos e meio fazendo enfermagem, que é o técnico. Fiz lá na FMU da Liberdade. Um beijo pra quem aí se formou comigo. E depois disso eu entrei pra uma companhia, que eles conseguiam um trabalho mais fácil pras pessoas, né? Então eu entrei nessa companhia, que você pagava aí o valor de 3 salários, só que dividido em algumas parcelas. Como funcionava? Eles conseguiam entrevista pra você fazer nos hospitais, que pegava pessoas sem experiências, né? Porque além de ser uma profissão bem difícil, uma profissão que não é bem remunerada, não tem o valor que as pessoas merecem. Se você não tem experiência, você também demora aí muito tempo para conseguir a sua primeira experiência em hospital. Levando em conta que home care, que é aqueles cuidados que a gente faz em casa, não é válido como experiência. Aí beleza, entrei em contato com essa empresa, fiz as provas, né? Entrei em contato com os hospitais também, mas tentando sozinha eu não conseguia retorno. Então eu decidi fechar com essa empresa de pagar esse valor para eles conseguirem as entrevistas para mim. A minha primeira entrevista foi no Hospital Sepaco, que é em São Paulo. Ele é um hospital referência em cardiologia, foi um hospital maravilhoso que me recebeu de braços abertos. Lá eu aprendi muitas coisas, porém eu também aprendi como é difícil trabalhar na enfermagem. Se uma pessoa não gosta de você, ela é capaz de qualquer coisa. E eu passei por muitas coisas no hospital. Muitas pessoas me julgavam, muitas pessoas olhavam pra mim e tipo, ah, Patricinha, você nem precisa trabalhar, você não precisa estar aqui. E muito pelo contrário, eu sempre fui muito humilde, a minha família sempre foi muito humilde. Quem me conhece sabe, né? Mas quando as pessoas me veem sem me conhecer, elas julgam demais. E nesse hospital foi onde eu realmente... Nossa, se eu for contar aqui pra vocês as histórias, ó, meu olho até já enche de lágrimas só de lembrar. Olha eu chorando de novo. E as pessoas, elas julgam muito sem te conhecer, né? Então, me viam, loirinha, do olho claro, como se isso fosse alguma justificativa pra você me julgar, pra você achar que eu sou quem você acha que eu sou, né? Então, foi bem complicado. Esse hospital, ele me trouxe muito ensinamento, né? Eu aprendi a ter responsabilidade nesse hospital, porque foi a minha primeira experiência trabalhando em si para uma empresa, né? Sendo CLT, porque anteriormente eu trabalhei só por conta própria. E nesse hospital, gente, teve muitas pessoas que tentaram me prejudicar, assim, de uma maneira cruel, cruel mesmo. Não só nele, nos outros também. Foi minha primeira experiência, eu tinha em torno aí de 19, 20 anos. Tiveram muitos pais que me julgaram por eu ser muito nova. Me lembro de uma história que depois, né, que a mãe da criança me conheceu, ela realmente viu como eu trabalhava, até me pediu desculpa por isso, mas foi um escândalo gigantesco que teve lá no hospital. A mãe falou que eu atrasei a dieta da criança, reclamou de mim pra diretoria, sendo que a culpa não era minha. E no final ela realmente me falou que ela tinha me julgado mal por eu ser muito nova, por eu estar trabalhando na enfermagem, por uma
profissão tão séria. Eu até entendo, né, mães de crianças prematuros ainda, né, o Natal, que é algo tão delicado, mas eu ser nova não quer dizer nada, né? Eu tinha uma baita experiência já com crianças, eu sempre cuidei das minhas irmãs mais novas. Essa ligação com criança não veio do hospital, essa ligação com criança eu tenho desde, sei lá, veio comigo. Das crianças gostarem muito de mim e eu realmente amar muito os bebês, as crianças, enfim. Então nesse hospital eu tive bastante conflito, tiveram muitas pessoas, mas muitas mesmo, tentando me prejudicar por pura inveja. Acho que eu falar isso aqui, eu espero que vocês entendam como algo... Não é ego, não é me achar mais do que o outro, não, é eu me valorizar, tá? Então, quando eu falo que eu era muito boa no que eu fazia, eu era realmente muito boa no que eu fazia. E eu era referência nesse hospital, me chamavam nos outros setores pra eu puncionar, né, que é aquele procedimento de pegar a veiazinha pra você tomar medicação no hospital. Geralmente em crianças é mais difícil, né? E eu tinha esse dom, eu tinha essa facilidade de fazer isso e as pessoas começaram a perceber. Só que quem era da minha equipe, que trabalhava da mesma forma que eu, acabava tendo inveja, né? Então tentavam me prejudicar de diversas maneiras, falando que eu tinha feito coisas que eu não tinha feito. Esse hospital no Sepaco foi a grande luta para eu entender como era o processo de trabalhar na enfermagem, para eu aprender como era trabalhar na enfermagem em si. Então ele me trouxe muito ensinamento. Sou muito grata a todo mundo que trabalhou comigo, sou grata até às pessoas que tentaram me prejudicar, porque foi disso que eu me fortaleci pra conseguir me manter na profissão por tanto tempo, né? Lembrando que eu trabalhei aí 5 anos na enfermagem. Bom, depois disso eu trabalhei em diversos outros hospitais, sempre buscando melhoria, sempre buscando hospitais de referências, porque, como eu falei, eu era realmente muito boa no que eu fazia e eu fazia por amor. Literalmente, tudo que eu fiz em hospital foi por amor. As mães comprovaram isso, as crianças comprovaram isso. A equipe, quando a equipe gostava de mim, né, elas também me falaram muito isso, que eu sempre trabalhei por muito amor e não era pelo dinheiro. O que acontece? Muitas pessoas que estão na enfermagem, elas trabalham pelo dinheiro, elas estão ali presas naquilo, né? Então, elas dependem desse trabalho, a maioria tem medo de se arriscar para procurar algo melhor. Só que ao mesmo tempo não tá satisfeita com o trabalho que tem, não tá satisfeita com o salário, não tá satisfeita com a desvalorização, que é muito grande. O enfermeiro, ele não tem valor nenhum. Ele pode trabalhar por mais amor possível que ele dê, ele nunca vai receber aquele amor de volta. Se ele depender disso, que foi o que aconteceu comigo, eu identifiquei em mim que eu preciso que as pessoas vejam que eu sou boa, entende? Eu preciso ter um valor, que as pessoas me vejam como algo que é realmente legal, não que, tipo, deixa acontecer do jeito que tá bom, e é isso. Enfim, depois que eu saí do Hospital Sepaco, eu fui pra uns outros hospitais também. Um hospital que me marcou muito foi o Intermédica, daqui de Guarulhos, que foi a melhor equipe que eu trabalhei na minha vida. Gente, o Hospital Intermédica, ele me deu uma equipe fantástica. São meninas que estão na minha vida até hoje, são meninas que me apoiaram demais, tanto que foi o único hospital que fez aí um aniversário surpresa pra mim no dia. Bu! Meu, espera a surpresa. Que saco. Isso pode não ter marcado tanto pras pessoas, mas pra mim marcou muito. Então é o meu hospital de coração, é onde a minha gerente, né, a minha chefe realmente via o valor da equipe dela. E não era algo de ver o meu valor, ela via o valor da equipe. E a equipe trabalhava junto o tempo todo. Então a gente sempre se ajudou muito nesse hospital, a gente sempre soube o que cada uma era boa ali, então a gente valorizava isso. Então, como eu falei, eu era boa em punção, a Geisa me chamava, amiga, punciona pra mim, porque ela não gostava de puncionar. Isso não era uma vergonha. Isso era facilidade, era até melhor, porque a equipe se comunicava, a equipe se ajudava e foi um hospital que marcou muito meu coração. E eu levo as pessoas da minha equipe até hoje na minha vida, são meninas que vão estar no meu coração pra sempre. Um beijo pra vocês. Enfim, depois entrei pro Hospital Sabará, que é um hospital referência aí na América Latina, né, em pediatria. Ele é o melhor hospital que existe aqui do Brasil. E, se eu não me engano, ele é considerado o terceiro melhor hospital infantil da América Latina. Então, ele é um hospital referência muito grande. Só que a minha intenção ali era crescer. Era me tornar enfermeira, era me tornar gerente, me tornar chefia do setor. Então, eu realmente me via crescendo nessa área. E aí, o que aconteceu, né? Esse hospital era plantões de 12/36 e eu trabalhei muito nesse hospital. Por ser um hospital de referência, eu realmente achava que as pessoas
ligavam pra isso, que a equipe valorizava a equipe, sabe? Valorizava os colegas de trabalho. Mas não era exatamente assim. Mas não falo só do Sabará, isso é em todo hospital. Se você é enfermeira e tá assistindo esse vídeo, eu tenho certeza que em algum momento você vai se identificar com alguma coisa que eu falo. Porque o problema não é o hospital, o problema não é a remuneração, o problema não é você trabalhar demais. Isso, pra mim, era fachada. Eu nunca liguei por trabalhar muito, eu nunca liguei pelo salário que eu recebia, mas a desvalorização da equipe, isso é muito pesado. E nesse hospital chegou um certo dia, né, que eu tava muito cansada dessa vida, né, dessa desvalorização de sempre querer buscar ser melhor, sempre querer ser melhor e ninguém enxergar isso e passar batido. E tiveram várias vezes que as pessoas me confrontavam de: você está aqui pra fazer o que você é paga pra fazer e nada mais do que isso. E eu sempre fui do estilo de trabalhar fazendo mais do que eu era paga pra fazer. Então eu levava esmalte, eu pintava a unha das crianças, eu fazia a trança no cabelo delas, eu fazia desenho. Eu sempre fui do estilo de, tipo, eu prefiro não te dar de pirona, mas fazer você esquecer a dor com algum jeito, ali, com alguma terapia, com alguma brincadeira, enfim. Era essa a minha maneira de trabalhar. E isso não era errado, só que as pessoas viam isso como errado. Elas julgavam muito. E enfim, né, eu não quero ficar lembrando dessas situações. As pessoas que me prejudicaram, elas sabem que me prejudicaram. Já chorei muito dentro do hospital, já chorei muito dentro do banheiro por não poder expressar, né, os meus sentimentos no local de trabalho. Então foi um trabalho muito difícil. A enfermagem foi muito difícil pra mim, mas ao mesmo tempo ela me trouxe muito ensinamento. Eu vou ser técnica de enfermagem o resto da minha vida. Eu vou levar essa profissão, vou levar esse dom pro resto da minha vida. Então eu sou muito grata a tudo que eu aprendi, eu sou muito grata pra essa profissão. Muitas pessoas aí não sabem nem como reagir a uma parada cardíaca, por exemplo. E eu sou grata por saber. Eu sou grata por saber identificar quando uma pessoa tá passando mal, quando alguém passa por algum tipo de acidente, eu posso fazer alguma coisa por ela. Então assim, a enfermagem sempre vai estar no meu coração e eu sempre vou ser enfermeira. Isso eu quero deixar muito claro pra vocês. Eu não saí da profissão porque eu não amava. Eu saí da profissão porque ela não me amava. Na vida tudo é uma questão de empatia, né? De você pensar no próximo, de você retribuir pelo próximo. Mas quando a gente olha pra si e quando a gente se vê no espelho, o que a gente enxerga? Qual é o nosso valor? Eu não estava enxergando mais isso em mim. Era como se eu estivesse literalmente perdendo o meu tempo fazendo aquilo. E eu já estava fazendo faculdade, eu estava no meu 3º ano de faculdade. Foi quando eu caí em si e me questionei muito e pedi muito pra Deus me iluminar, sabe? Eu conversava muito com Ele e até hoje eu falo que foi a primeira vez e a única vez que Deus se comunicou comigo, que Ele realmente respondeu tudo que eu pedi. Então, eu pedi muito pra que Deus iluminasse o meu caminho, pra que Ele me mostrasse o meu propósito. Se o meu propósito era realmente continuar na enfermagem, eu continuaria. Mas que Ele voltasse com aquele sentimento de poder que eu tinha pela profissão, de querer mais, tentar mais. Porque pra mim o que eu tava fazendo era o suficiente, mas aquele suficiente não tava me dando a empolgação de continuar. E aí foi quando ele me respondeu, né? Na minha longa jornada aí como técnica de enfermagem, eu trabalhei 5 anos e eu mal tinha errado em alguma coisa. Erros todo mundo tem, né? A gente é ser humano, a gente tem que aprender a lidar com eles e aprender com eles. Mas graças a Deus nunca foram nenhum erro assim que eu coloquei em risco a vida de alguém ou que eu tenha feito algo assim muito bruto. Os erros foram aceitáveis de um ser humano, né? A gente não é máquina, então a gente tem que saber que em algum momento, em alguma situação a gente vai errar. E na profissão não é diferente, né? E aí foi quando aconteceu, e um dia depois de eu ter tido essa conversa com Deus, de ter pedido um sinal, uma luz e tudo mais, aconteceu um episódio lá no hospital de eu fazer uma medicação errada na criança por influência dos pais, né? A mãe falou assim, olha, é tal medicação, o monitor lá, eu não tava com a prancheta de medicação, era isolamento de contato, então eu não podia sair também, ninguém tava me ajudando e eu precisava fazer a medicação naquele momento. E aí a mãe já era uma mãe muito tempo do hospital, né? Então a gente confiava nela e era mãe, né, gente? A mãe nunca vai querer nada de ruim pro filho. E aí foi quando a gente trocou a medicação, era para ser uma e foi feito outra. Então eu errei nisso, mas a reação que a mãe teve de me questionar sobre aquele erro foi muito grande. Eu fiz uma medicação errada, mas não aconteceu nada com o paciente. A gente fez uma lavagem estomacal e deu tudo certo, ficou tudo bem. Mas quando eu fiz a medicação,
Quando eu exatamente terminei de administrar a medicação, a mãe olhou pra mim e falou simplesmente: você tá matando o meu filho. E aquilo entrou na minha cabeça e eu pensei, cara, o que eu acabei de fazer? Ali no mesmo momento me deu um branco, eu já não sabia o que eu tinha feito, qual medicação que eu tinha feito, o que eu tinha feito ali, porque o que entrou na minha cabeça foi, eu vou matar essa criança, né? A medicação que eu fiz foi, sei lá. E aí ela olhou pra mim e falou, você vai matar o meu filho, você fez a medicação errada. E aí ela começou a gritar, e foi um desespero gigantesco, e eu fiquei totalmente paralisada, foi um trauma muito grande pra mim. E eu não consegui reagir. Foi nisso que os médicos já vieram, já entraram no quarto, me tiraram lá do leito, me levaram pra copa, e eu entrei realmente em pânico, comecei a chorar. E eu não sabia o que eu tinha feito, e pelo amor de Deus, o que eu fiz, porque eu fiquei totalmente alucinada. Eu entrei num trauma gigantesco ali, porque eu realmente, eu não tinha feito nada demais, né? Os médicos depois vieram, conversaram comigo, falaram, olha, tá tudo bem, não fica assim, a gente fez uma lavagem, só tomar mais cuidado da próxima vez. Enfim, e eu levei isso como um sinal vindo de Deus pra me orientar, né? Olha, você quer continuar fazendo isso? Beleza, mas vai ser dessa forma a partir de hoje, né? E aí aconteceram várias outras questões também, de eu estar brincando com as crianças e a enfermeira do nada entrar no quarto e falar assim, o que você tá fazendo? Você não é paga pra brincar com criança. E no quarto só eu e a criança, os pais, tipo, tinham saído pra tomar um café, porque lembrando, eu trabalhava em uma UTI, é um local totalmente conturbado. E eu dava oportunidade dos pais poderem sair um pouco, né? E eu ficar com as crianças lá enquanto o meu plantão tava sossegado. E aí, nessa mesma etapa, nesse mesmo período aí, né? Entrou essa enfermeira no quarto e perguntou o que eu tava fazendo, que eu não era paga pra brincar de boneca com as crianças, eu não era paga pra pintar a unha das crianças dentro do hospital, e sim administrar a medicação e sair do quarto, que a obrigação de ficar com as crianças eram dos pais. E essa nunca foi a minha forma de trabalhar, né? Eu sempre olhei muito para a criança como que ela precisasse de alguém ali para brincar, de alguém ali para distrair, para esquecer que ela tá passando por aquilo, né? Porque a gente tá falando de uma UTI, a gente não tá falando de um playground, a gente não tá falando de um parquinho de diversão. É uma UTI que ela tá tomando medicações, que ela tá sofrendo, que ela não sabe o que tá acontecendo com ela. Então, todo momento que eu trabalhava, eu tentava trazer a criança mais pra realidade de, tipo, vamos ser felizes. Em algum momento eu conseguia fazer a criança ou os pais darem alguma risada, ou a equipe também. Resumindo aí, né, eu conversei muito com Deus, pedi pra ele me orientar sobre o meu percurso, sobre o meu propósito na Terra. E depois de um tempo também, a minha irmã, a Ingrid, ela descobriu um tumor cerebral, né, e ela precisou ficar internada, fazer uma cirurgia pra tirar esse tumor da cabeça. E eu entrei em pânico, eu não sabia o que fazer, o que vai ser da minha irmã, eu sabia dos efeitos colaterais que aquela cirurgia poderia trazer. Ela poderia sair da... Beleza, eu vou tentar de novo. Enfim, a gente descobriu esse tumor, né, na Ingrid, era um tumor cerebral. Por eu trabalhar na enfermagem, por eu trabalhar na UTI, eu já tinha visto muita coisa. Eu já tinha visto real, assim, muitas coisas horríveis acontecerem. Quando a gente descobriu isso na Ingrid, eu entrei em choque. Eu falei, gente, é a minha irmã agora. Não é mais a Ana que é a paciente, é a Ingrid que é a paciente, é a minha irmã. Ela vai fazer uma cirurgia na cabeça. E aí, no mesmo dia que o meu pai me ligou me falando sobre isso, eu já fui atrás do neurologista que trabalhava lá no hospital. Mostrei todos os exames pra ele, ele me confirmou que era uma cirurgia muito arriscada, que ela poderia sair da sala de cirurgia sem andar, sem falar, sem conseguir enxergar. Poderia atingir qualquer coisa nela, essa cirurgia, né? Porque era uma cirurgia muito delicada. E aí, no mesmo dia, eu já falei com a minha chefe, já fui na sala da minha chefe, marquei uma reunião e falei, olha, a minha irmã vai fazer uma cirurgia tal dia. Levei os exames, falei, olha, é isso, eu preciso de no mínimo 5 dias pra ficar com ela no hospital e ver como que ela vai reagir a essa cirurgia, ver como que vai ser. Os meus pais não têm ciência de cuidados, né, pós-operatório, eu preciso estar lá. E a resposta que ela me deu foi simplesmente, desculpa, mas eu não tenho como te dar 5 dias de folga. E aí eu parei pra pensar, né, eu passei 5 anos cuidando da saúde das pessoas. Eu passei 5 anos pedindo pra Deus abençoar a vida das pessoas
E quando essa pessoa era da minha família, eu não podia estar próximo, eu não podia estar nem perto. Eu tinha que continuar cuidando da vida das outras pessoas, sendo que eu queria cuidar da minha irmã. Mas ela fez a cirurgia, acabou que deu tudo certo, ela não ficou com nenhum efeito colateral, deu muito certo, ficou 100%. A Ingrid foi muito guerreira nessa cirurgia, ela passou por uma situação muito difícil, mas graças a Deus deu tudo certo. E pra mim foi um outro sinal, né? Não a experiência da Ingrid, mas a minha experiência com a minha chefe, de eu ter pedido 5 dias de folga pra cuidar da minha irmã pós-operada numa cirurgia gravíssima. E a resposta foi não, não tem como te dar 5 dias de folga. O máximo que eu posso fazer por você é tentar adiantar suas férias. E aí eu parei um tempo da minha vida, né, e comecei a calcular o que valia a pena e o que não valia a pena nessa profissão. Eu amava muito o que eu fazia, eu dava a minha vida pela essa profissão, eu estudava muito, tudo que você me perguntar sobre saúde, eu sei. Só que aí eu vi o outro lado. Quem é a Tainá? O que a Tainá tá fazendo fora do hospital? Eu vivia trabalhando, eu não tinha tempo com meus amigos, eu não tinha tempo com as minhas irmãs. A minha felicidade era conseguir pagar um McDonald's, porque era o que eu podia fazer. E aí eu comecei a calcular sobre a minha liberdade. Tá valendo a pena tudo isso? Tá valendo a pena esse esforço? Como vai ser a minha vida daqui 10 anos, por exemplo? Eu vou estar com 30 anos. Como vai ser a minha vida nessa profissão? Eu quero deixar os meus filhos com um babá? Eu quero ter uma família? Eu quero realmente educar os meus filhos ou eu vou ter filhos pra viver com tia, pra viver com o pai em casa? E aí eu comecei a pensar muito sobre isso, né? Quem vai ser a Tainá daqui 5, 10 anos? Vai continuar desse mesmo jeito? Você quer realmente isso? E aí foi quando eu identifiquei que essa vida não era mais a vida dos meus sonhos, que não era mais algo que eu tava fazendo por amor. Eu tava ali pelo dinheiro, né, no final da profissão, depois de tudo isso que aconteceu. E aí eu decidi mudar. E aí eu decidi dedicar o meu tempo a alguma outra profissão que me desse retorno de liberdade, né, não financeiramente. É óbvio que o trading tem uma escala gigantesca aí financeira, né, mas o propósito de entrar pro trader era o lado da liberdade, de eu poder fazer o que eu quero no momento que eu quero, em qualquer lugar, poder viajar. Eu trabalhei 5 anos na enfermagem e eu não tinha feito nenhuma viagem. E aí foi quando eu comecei a identificar ideologias, né, os meus propósitos, quais são as minhas éticas da vida, o que eu levo primordial na minha vida, né, o que eu tenho que levar como ensinamento. E aí eu comecei a identificar essas coisas, né, do que eu gostava de fazer. Eu sempre achei muito legal viagens, mas eu nunca tinha viajado pra lugar nenhum. Então eu decidi encerrar aí a enfermagem pra ir atrás da minha liberdade, pra ir atrás da minha felicidade, em busca realmente dos meus sonhos. Hoje eu tô trabalhando como influenciadora, também tenho trade que me faz muito feliz. Eu sou muito grata por essa profissão, pelos ensinamentos que ela me deu. Eu tive um desenvolvimento pessoal muito grande com essa profissão. Quem é trader aí sabe que não é só operar, não é só fazer análise gráfica, é muitas outras coisas por trás, principalmente mental. Então eu tive uma evolução aí muito grande com essa profissão, junto com a enfermagem, né? Então uma coisa ligou a outra pra eu realmente ter êxito, pra eu realmente ter sucesso nela. E também a vida de influenciadora aí, né? Que comecei com esse canal aqui no YouTube tem 4 meses. E a gente tem 4 parceiros já aí, né? Com o nome Tainá Gil na marca, representando eles. Então eu tô muito feliz hoje. Eu sempre vivo em busca de mais, eu sempre quero mais, então eu não sei como vai ser o dia de amanhã, não sei como vai ser aí a minha vida de influencer, com trading também, mas é lembrando que eu sempre quero mais, eu sempre vou atrás de melhorias, eu sempre vou atrás de melhorar. Então pode ser que amanhã eu mude de profissão de novo, mas resumindo, a enfermagem ela me trouxe um ensinamento muito grande. A enfermagem ela faz parte do meu coração e eu vou ser sempre enfermeira. Mas em um determinado momento eu consegui identificar que eu amava muito a profissão, mas a profissão não me amava tanto assim. E eu tinha que me dedicar muito por ela, eu tinha que trabalhar muito. Eu já trabalhei 36 horas direto, sem dormir. Então na enfermagem você não tem nenhum quarto para descansar durante os plantões. Você mal consegue comer. Se você vai muitas vezes ao banheiro fazer xixi, as pessoas reclamam. Então a enfermagem, para quem não conhece, né, como é ser enfermeiro, ela é linda, ela é uma profissão de luz, ela é maravilhosa, mas quando você tá dentro do hospital trabalhando, só você sabe tudo que você passou.
Só você sabe toda essa carga emocional que você carrega, de você ter vidas na sua responsabilidade, de que um erro é fatal e assim é uma pressão psicológica muito grande. Então só você aí que é enfermeiro, que tá passando por isso, que sabe como é. Né? A profissão ela é realmente muito linda, ela é muito gratificante quando a gente vê o paciente melhorando, quando a gente tem alta de algum paciente, ela é realmente maravilhosa. Mas no oposto, quando você vê um paciente que você gosta morrer, e aí? Né? Passou? Acabou? Então, é uma profissão bem dura de ser levada. E eu identifiquei que eu não queria levar essa profissão pro resto da minha vida, então eu decidi mudar. E é isso, gente. Tentei resumir aí pra vocês, tentei não chorar, mas chorei. E lembrando aí a todo mundo que trabalhou comigo na enfermagem, eu sou muito grata a todos vocês. Eu amo muito a vida de vocês, vocês me ensinaram muitas coisas. E a quem ainda está na enfermagem e faz por amor, continue. Não liga para a opinião dos outros, não ligue pro que os outros vão achar de você, faça o seu trabalho e faça sim mais do que você é pago para fazer, porque é desse jeito que você vai ser feliz. Você só vai conseguir se manter na enfermagem se você fazer mais do que você é pago para fazer, não ficar só pelo dinheiro. Uma das coisas muito chatas que eu vivenciava no hospital, a maioria das pessoas da equipe era reclamar da profissão, né, não amar o que fazia. Então, se você não ama o que você faz, você tem livre-arbítrio de procurar coisas melhores pra você. Não tenha medo, se arrisque, vai atrás da sua felicidade, sabe? Você não precisa passar por isso. A vida é uma só. Você só vai viver esse dia de hoje só uma única vez. Então, não perca tempo. Não fique aí nos seus dias reclamando da sua profissão, sendo que você pode estar fazendo algo muito melhor que você realmente ama e que pode até te dar um lucro até maior do que você recebe hoje. Então, meu conselho pra você é, se você tá fazendo algo que tá te trazendo felicidade, continue. Você tá no caminho certo. Mas se você para em algum momento do seu dia e vê que você não tá feliz trabalhando com isso, encerra. Porque algo ali na frente muito melhor tá te esperando, pode ter certeza disso. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Foi mais um bate-papinho aqui mesmo, né? Pra eu esclarecer pra vocês aí o porquê que eu saí da enfermagem, como foi essa transição. Mas eu quero deixar pra vocês que eu tô muito feliz na minha vida, eu tô indo atrás dos meus sonhos, eu ainda tô no percurso de me conhecer, né, porque nesse tempo aí de 5 anos, como eu falei, eu trabalhei muito, então eu mal sabia quem era a Tainá de verdade. Então eu tô me conhecendo agora, eu tô buscando as minhas melhorias cada dia que passa, buscar o meu melhor todos os dias, e eu espero que vocês façam isso também. E é isso, galera, um beijo aí, muito obrigada pra quem assistiu o vídeo, deixe seu comentário se você trabalhou comigo, se você é mãe de algum dos pacientes que eu cuidei, o que você achava do meu trabalho também, o que você acha sobre mim. Espero que vocês entendam também a minha posição, que vocês não julguem, né? E é isso, gente. Muito obrigada por terem assistido. Não esqueçam de curtir esse vídeo, deixar seu comentário, se inscrever no meu canal porque me ajuda muito. E é isso, gente. Até o próximo vídeo e um beijo.